Por causa disso, porque estão sendo mais pragmáticos, e porque o Irã, através de seus próprios interesses na região, está sendo mais pragmático, esse pragmatismo aproximou os dois lados e permitiu uma nova avaliação sobre o que é do nosso interesse. Agora, com isso, também temos que entender que, você sabe, em 1979, até mesmo até 2001, havia essa sensação de que, você sabe, os Estados Unidos são a superpotência e o que os Estados Unidos querem acontece. Então, a Arábia Saudita não estava inclinada a ir contra os Estados Unidos. Acho que quando Donald Trump chegou ao poder, ainda não estava claro que estávamos em um mundo multipolar. Acho que desde 2021, desde 2022, certamente desde a guerra russo-ucraniana, estamos vendo sinais de morte da ordem baseada em regras, da ordem internacional liberal. E estamos vendo a ascensão dos BRICS. Estamos vendo a China muito mais envolvida economicamente. Estamos vendo vários centros de poder. E a Arábia Saudita simplesmente não quer ficar para trás. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies. Olá pessoal, este é Pascal do Neutrality Studies e hoje estou novamente com o Dr. Arta Moini. O Dr. Moini é o diretor de pesquisa e chefe de operações nos Estados Unidos no Institute for Peace and Diplomacy, um think tank na América do Norte. Ele pesquisa o futuro da ordem internacional e a grande estratégia de uma perspectiva realista e escreve muitos ensaios analíticos muito úteis. Ele também tuita regularmente no Twitter sobre eventos importantes, como a recente reaproximação entre o Irã e a Arábia Saudita. Sendo um especialista em Europa e Oriente Médio, ou Ásia Ocidental, eu queria conversar com o Dr. Moini exatamente sobre isso. Como o Irã e a Arábia Saudita estão agora se aproximando e o que isso significa em termos de grande estratégia. Então, Dr. Moini, bem-vindo. Dr. Moini, welcome. Obrigado, Pascal, por me receber novamente. É ótimo estar no seu programa, como sempre, e estou feliz por ter essa conversa. Bem, você escreveu esse pequeno texto no Twitter dizendo que essa nova troca diplomática entre a Arábia Saudita e o Irã é subestimada em sua importância porque muda o panorama do Oriente Médio em geral. Você poderia expandir sobre isso? Claro. O que estou tentando dizer é que o ambiente estratégico no Oriente Médio em 2024, com ou sem Trump assumindo o cargo, é um cenário muito diferente do de 2016. Muita coisa mudou nos 8 anos que se passaram, e seria um erro presumir que tudo continua como antes, como se fosse, você sabe, 2016, 2018 ou mesmo 2020. Uma das principais mudanças é a natureza do relacionamento do Irã com os países árabes, especialmente no Pérsico Ringassauata. E você sabe, desde a invasão russa da Ucrânia em 2022, seguida pelo 7 de outubro, esses são dois eventos importantes que aconteceram e mudaram o cálculo dos aliados dos Estados Unidos na região, especialmente a Arábia Saudita, para se concentrar mais na autossuficiência e também em não ser muito unilateral. Desde então, durante o governo Biden, a Arábia Saudita sob Mohammed bin Salman fez certas mudanças em sua abordagem ao Irã. Isso também ocorreu com o Irã, tomando a decisão de que não pode se dar ao luxo de ter tensões tão altas com seus vizinhos. Assim, o Irã, por suas razões, tentou ser muito mais uma força para a estabilidade regional e está tentando encontrar uma reaproximação com todos os seus vizinhos árabes. E a Arábia Saudita também se beneficiou da desescalada com o Irã. Então, a partir de 2023, eles fizeram uma série de mudanças em seu relacionamento e restauraram seus laços que haviam sido rompidos por vários anos. Esse movimento original foi orquestrado, como você deve se lembrar, pela China. Ambos os lados queriam ser parceiros comerciais da China no Oriente Médio. A China permitiu ou incentivou esse tipo de acordo porque quer ser o ator não ideológico e apenas deseja fazer negócios com vários países. Portanto, incentivou fortemente ambos os lados a chegarem à mesa de negociações.
Mas seria um erro pensar que isso foi feito apenas pela China. Também era do interesse estratégico tanto do Irã quanto da Arábia Saudita fazer isso. E assim que o degelo aconteceu, entramos em um período de detente. Mas a detente e a série de conversas que começaram em Bagdá, com o incentivo de Omã como um Estado neutro, desempenharam um papel significativo. Acho que o papel de Omã é frequentemente subestimado nos acontecimentos do Oriente Médio. Mas essa detente ao longo do último ano, especialmente desde 7 de outubro, evoluiu para uma intente. Agora não estamos apenas falando sobre interesses econômicos compartilhados, mas também sobre cooperação em defesa. Estamos discutindo o aumento dos laços de defesa e uma compreensão diferente das circunstâncias de segurança no Oriente Médio. Também estamos considerando um nível muito mais alto de engajamento diplomático e uma nova frente se formando no Oriente Médio contra o que é percebido como ações ou excessos israelenses. Então acho que estamos em um tipo de ambiente estratégico muito diferente. E parte disso é também reconhecer que quando fazemos acordos como os acordos de Abraão ou o engajamento diplomático Irã-Arábia Saudita, essas são ações que tomamos para formalizar coisas que já estão no terreno. Elas já são sistêmicas. Assim, quando temos mudanças sistêmicas, vemos isso na presença diplomática e nas formalidades. Mas é quase sempre um erro pensar que é um ato que vem antes das mudanças sistêmicas. Portanto, acho que precisamos entender a estrutura no Oriente Médio, as mudanças, o realinhamento e as maneiras como ambos os países acham que se beneficiam de um relacionamento cooperativo mais próximo. E como isso foi possível? Porque se você olhar para os problemas do Irã em seu próprio ambiente, houve um período muito longo, de 15 a 20 anos, basicamente, de quase guerra, direta e indireta, com o Iraque, certo? E então isso desapareceu, porque os americanos basicamente cuidaram do Iraque para o Irã. Mas depois se transformou em uma rivalidade estratégica com a Arábia Saudita. De onde veio essa rivalidade estratégica? E por que quase se destruíram, também com os proxies, ou aliados que tinham na região? E agora isso está desaparecendo. E você está dizendo que não é apenas uma reaproximação, é uma intente. É como se estivessem começando a trabalhar adequadamente juntos e a se perceberem como potenciais reais, talvez se não aliados, pelo menos amigos. Como isso é possível? Bem, antes de tudo, a aproximação surge de uma avaliação muito realista dos interesses, uma compreensão realista do que está no interesse nacional de ambos os países e da estabilidade regional. Acho que ambos os países estão muito cientes do fato de que o que está acontecendo, especialmente através das relações lideradas pelos Estados Unidos, está rompendo certos laços na região, criando certos tipos de instabilidade e escalonamento. E acho que o que eles não querem é qualquer tipo de escalonamento regional ou qualquer tipo de ameaça à estabilidade. Porque se você é a Arábia Saudita e quer realizar o Vision 2030, se quer fazer todos esses grandes projetos econômicos, não quer gastar a maior parte do seu dinheiro em defesa. Você precisa dessa estabilidade porque quer convidar outros a investir em você. Se você é o Irã e realmente acredita que o Ocidente, e especialmente Israel, como representante do Ocidente, tem certos planos para você, não quer perder tempo se envolvendo em rivalidades com outras potências de segunda ordem que acredita não serem ameaças genuínas para você. Então você quer tentar, sabe, encontrar uma plataforma, um tipo de arquitetura na qual você possa realmente ter uma visão diferente de segurança que seja muito mais inclusiva e integrada. Mas as raízes de tudo isso remontam à Revolução Iraniana, e podemos falar muito mais sobre isso. Mas isso, sabe, 1979 representou fundamentalmente duas perspectivas diferentes para o Oriente Médio. Mas eu acho que em 2024, depois de todos esses anos e décadas de conflito, quero dizer, guerras por procuração,
mas também realmente uma guerra fria entre o Irã e a Arábia Saudita, que se descongelou porque os interesses perseveraram e foram priorizados sobre a ideologia por ambos os lados. Por que isso é possível agora? Quero dizer, o que você está dizendo sobre os dilemas estratégicos era verdade há 20 anos. O Irã teria interesse em ter melhores relações com seu entorno, e a Arábia Saudita teve um crescimento econômico muito bem-sucedido e um interesse em um Oriente Médio estável desde então. Por que agora eles estão mudando para se darem bem um com o outro? Bem, uma coisa a considerar é que, antes de tudo, a Revolução Iraniana em 1979 foi uma força muito ideológica. Foi uma revolução prioritariamente xiita. Ela via o mundo em termos xiitas e se via como uma defesa contra a agressão ocidental, o colonialismo, o imperialismo e tudo mais. Mas foi uma presença xiita muito revolucionária. E imediatamente depois, tratava-se de exportar a revolução, certo? Do ponto de vista da Arábia Saudita, não era apenas um aliado do Ocidente, mas também uma potência muito mais tradicionalista, e era sunita. Na época, estava até apoiando grupos salafistas até o 11 de setembro. Assim, havia uma espécie de visão monarquista tradicionalista do status quo que estava ligada à ideologia sunita e salafista na Arábia Saudita, em confronto com uma doutrina revolucionária antimonarquista e antissunita que supostamente estava sendo exportada do Irã. De certa forma, o Irã era um movimento populista na época, enquanto o lado saudita estava assumindo um pouco do status quo e do estabelecimento. Então, colocando isso em contexto, para alguns dos espectadores mais ocidentais que estão passando por algo semelhante no momento na Europa e nos Estados Unidos, acho que é importante reconhecer que na época é muito compreensível, porque temos que entender a política externa como um reflexo da política interna. A política interna do Irã e a política interna da Arábia Saudita na época estavam completamente em lados opostos. Então a guerra no Iraque aconteceu. Você sabe, os países árabes aprovaram o acordo com o Irã. O Irã ficou muito ressentido com esse movimento. E assim a atmosfera em 1979 muito profunda. Agora, a questão com a ideologia é que se você não é uma grande potência, se você não é uma superpotência, se seu poder não é ilimitado, você tem que lidar com a realidade e viver dentro dos limites da realidade. E assim, a realidade mudou nos últimos 40 anos e agora estamos realmente vendo um tipo diferente de realinhamento. Vimos isso especialmente depois que alguns dos líderes da Arábia Saudita, com Mohammed bin Salman à frente, fizeram uma reavaliação completa do que querem que a Arábia Saudita seja. Eles não querem que a Arábia Saudita seja um vassalo dos Estados Unidos por mais tempo e basicamente assumiram o controle the United States any longer, and they have basically come on top and distanced themselves from the more distanciaram-se dos elementos mais islamistas sunitas. E assim, por causa disso, por que estão sendo mais pragmáticos? E por que o Irã, através de seus próprios interesses na região, está sendo mais pragmático? Esse pragmatismo aproximou os dois lados e permitiu uma nova avaliação sobre o que é do nosso interesse. Agora, com isso, também temos que entender que em 1979, até mesmo até 2001, havia essa sensação de que os Estados Unidos eram a superpotência e o que os Estados Unidos queriam prevalecia. Então, a Arábia Saudita não estava inclinada a ir contra os Estados Unidos. Acho que quando Donald Trump chegou ao poder, ainda não estava claro que estávamos em um mundo multipolar. Acho que desde 2020, e certamente desde 2022, com a guerra russo-ucraniana, estamos vendo sinais de morte da ordem baseada em regras, a ordem internacional liberal. E estamos vendo a ascensão dos BRICS. Estamos vendo a China muito mais envolvida economicamente. Estamos vendo vários centros de poder. E a Arábia Saudita simplesmente não quer ficar para trás nessa mudança tectônica. Isso não significa que a Arábia Saudita vai se juntar ao bloco não ocidental.
A Arábia Saudita, na verdade, quer exercer mais paciência e neutralidade em relação a ambos os lados e tentar agir de acordo com seus próprios interesses. E acho que isso é algo a ser bem-vindo. Sim, e quero dizer, ambos agora fazem parte do BRICS. Outros estudiosos apontaram que o BRICS não é um conceito de oposição ao Ocidente. É basicamente a antítese, não de construção de blocos, mas de fomentar o multialinhamento. Então você acha que é para onde a Arábia Saudita está indo? Não vai se opor aos Estados-Meis, apenas vai jogar com mais amigos no terreno. Sim. Sim, acho que é um erro ter qualquer tipo de pensamento em bloco. Pensar em termos maniqueístas, pensar em termos de novas guerras frias, tanto com a China quanto com essa massa eurasiática. É muito fácil ouvir esse tipo de discurso em Washington, infelizmente. Mas acho que temos que entender que os Estados Unidos podem ser grandes e poderosos se entenderem que precisam lidar com este novo mundo. E a lógica do novo mundo mudou da unipolaridade, da ação unilateral, não para a ação multilateral. Mas todo o jogo mudou para algo que é muito mais regional. E num ambiente muito mais regional, você terá que lidar com vários atores em diferentes regiões. Isso significa, portanto, multialinhamento. Então estamos vivendo em um... Eu nem quero usar a palavra multipolar, porque, como você sabe, para o realismo estrutural, multipolaridade significa certo poder material. Acho que o mundo está se afastando desse tipo de mentalidade globalista que tivemos em grande parte da teoria das EI ocidentais no século XX, uma análise utilitarista, muito mais para um entendimento cultural, regional, civilizacional, que é baseado no multialinhamento, mas em sistemas multinodais e policêntricos. Isso não significa necessariamente apenas 1, 2 ou 3 jogadores de poder. Não significa que vamos ter uma estrutura de direito internacional inclusiva de 180 países. Acho que isso é muito idealista. Mas eu acredito que vamos ver, como estamos vendo com os BRICS, vários países conseguindo um lugar à mesa, e esses 10, 12, 15 países serão muito mais influentes em diferentes decisões ao redor do mundo. Eu chamei isso de conceito de civilizações. E também Nick Petro e eu, no IPD, escrevemos sobre isso, sobre a nova ideia do conceito de civilizações. Então você sabe, tanto o realismo cultural quanto o conceito de civilizações em torno de regiões, acho que ambos indicam um tipo diferente de compreensão da política mundial. Acho que as ações de vários estados, historicamente antagônicos, com vários problemas ideológicos entre si, estão se movendo nessa direção de entender que precisam apenas encontrar uma maneira de coexistir. Ter um modelo de coexistência pacífica é algo que está tomando forma, quer os Estados Unidos e os aliados europeus queiram ou não. E acho que cada vez mais você verá até mesmo a Europa e outros aliados como Japão e Coreia do Sul entenderem essa nova realidade e quererem ter um lugar à mesa. Isso vai levar algum tempo. Não vai ser muito rápido, mas acho que estamos vendo um capítulo muito importante disso se desenrolar no Oriente Médio. E acho que não podemos ignorar a potencial mudança no prestígio ocidental e na compreensão do mundo, e a falsidade de alguns dos esquemas baseados em regras ou propaganda em torno disso, com a guerra em Gaza e Israel, que está associada ao Ocidente tanto quanto está a Israel. Você acha que o genocídio do povo em Gaza no momento está realmente impactando o pensamento estratégico dos Estados muçulmanos na vizinhança? Ou isso é uma questão separada? Quero dizer, vou contestar a palavra genocídio, porque acho que o que estamos vendo não quero entrar na questão de se é ou não um genocídio, porque acho que estamos nos movendo para um mundo completamente diferente. Acho que a própria discussão sobre genocídio era uma discussão do tipo Segunda Guerra Mundial, uma discussão de padrão internacional, onde havia algo certo e moral e íamos viver de acordo com isso.
E é bom para todos ter esse tipo de regras e padrões. Mas o que as pessoas esqueceram foi que isso tinha tudo a ver com o poder do Ocidente na época e a capacidade de realmente decidir o que a lei deveria ser e como interpretá-la. O que estamos vendo em um mundo multipolar é que há várias interpretações. E assim, os tipos de doutrinas moralistas não serão pelo menos tão persuasivas. Estamos caminhando para um mundo muito mais baseado no realismo e nos interesses. Mas em termos de narrativas e da batalha de narrativas, diferentes regiões do mundo vão apreciar narrativas diferentes, precisamente porque estamos nos afastando desse tipo de compreensão formalista do mundo, da lei e da moralidade. Então estamos nos movendo para algo mais regional. E, obviamente, no Oriente Médio e na Ásia Ocidental, a narrativa que será ouvida e recebida é o deslocamento e a substituição da população por Israel, dos habitantes árabes e palestinos em Gaza e em outros lugares. Então acho que, tendo isso em mente, é assim que eles verão, independentemente do que é ou não um genocídio. Acho que isso vai mudar completamente a compreensão dos governos, especialmente dos governos árabes na região. Se toda a sua população está extremamente irritada com o que está acontecendo em Gaza e a falta de cessar-fogo, e deixando a linguagem de lado, o número de mortes de civis tem sido muito, muito alto. Então, apenas considerando isso, acho que é algo que a população árabe, a política interna nessas regiões, mesmo na Arábia Saudita, significa que há uma grande pressão sobre os governantes na Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e em outros lugares para terem demarcações e linhas claras com seus irmãos árabes, bem como uma demarcação contra Israel por fazer isso. Então, eu acho que sim. A política interna é sempre muito importante e ignoramos a importância da política interna. Isso também será muito válido em termos da Turquia, por exemplo. E acredito que, se entendermos novamente o que está acontecendo, esta guerra e essa escalada, e o olho por olho e tudo isso por mais de um ano agora, acho que isso realmente colocou Israel em uma posição muito difícil em relação a todos os outros países, até mesmo países que queriam ser amigos ou são amigos dele. Eles simplesmente não podem abraçar Israel tanto quanto gostariam. Acho que isso criou uma percepção diferente, em vez de cismas entre sunitas e xiitas ou turcos e iranianos ou tudo isso. Estamos caminhando para algo em que a região como um todo se posiciona contra esse tipo de instabilidade, escalada, atrocidade e brutalidade, ou como quer que a região veja isso. Isso se torna a questão do que o Irã tem tentado dizer há algum tempo, que é que eles querem ter uma ordem de segurança baseada na região, do ponto de vista iraniano, baseada no Islã, com esses países islâmicos cooperando juntos contra os de fora. Agora, acho que há uma possibilidade, ou havia, e talvez ainda possa haver uma possibilidade, de que Israel pudesse pelo menos se mostrar para a Turquia e os países árabes como parte dessa ordem de segurança. Mas essa possibilidade se torna mais sombria a cada dia. Agora, o que você acabou de expor é uma maneira muito útil de pensar sobre a interação entre a política doméstica e internacional e também sobre o poder desses tipos de narrativas, certo? Então o ponto é que uma compreensão compartilhada das narrativas do que está acontecendo com os palestinos informa o sentimento popular, ao qual os governantes precisam reagir, o que, por sua vez, informa a maneira como eles tentam fomentar as relações internacionais. De certa forma, isso significaria que quanto mais aumenta o ataque de Israel ou a guerra de Israel contra os palestinos, maior a propensão dos Estados Árabes de realmente se unirem, se não para lutar contra Israel, pelo menos para forjar laços comuns entre eles. É isso que você também está prevendo?
Sim, quero dizer, acho que é. Eu realmente acredito que é do interesse de Israel tentar encontrar um cessar-fogo e acabar com as guerras. Mas, ao mesmo tempo, também entendo a enorme insegurança que Israel e alguns elementos da sociedade israelense sentiram. Mas isso não significa que eles podem, você sabe, essa insegurança, esse senso psicológico de insegurança. Você quer que cabeças mais frias prevaleçam e você quer pessoas que possam se envolver com seus vizinhos e entender que, você sabe, guerra e escalada não são coisas boas para realmente chegar ao poder. Mas eu acho, e acho que você sabe, uma coisa que pode ser interessante você sabe, as promessas de Donald Trump de que a guerra em Gaza tem que chegar ao fim quando ele assumir o cargo, ou muito cedo quando ele entrar no cargo. E você sabe, talvez isso faça parte, você sabe, da versão de Trump de abraçar Israel, tentando forçá-lo, através de sua imensa amizade com Israel e o Estado israelense, a dar-lhe essa sensação de segurança para recuar em certas guerras. E eu acho que talvez isso aconteça. Mas, em geral, acho que enquanto as guerras continuarem, enquanto houver essa percepção de impunidade do lado israelense, de que eles basicamente podem fazer qualquer coisa e ninguém dirá nada, e o mundo está basicamente contra nós, como árabes, ou nós como muçulmanos naquela região, acho que essa percepção na Ásia Ocidental, no Oriente Médio, será muito difícil para os estados ignorarem. E eu acho que isso pode ser uma causa de agitação social. Pode ser uma causa até para a revolução. Então acho que você não pode ignorar isso. Quero dizer novamente, se você entende e sabe algo sobre a política iraniana e a Revolução Iraniana, uma das principais razões para a Revolução Iraniana foi a percepção de que o Irã era um vassalo dos Estados Unidos, mesmo nos anos 70 e 60. Portanto, isso não vai se limitar ao Irã agora, porque os iranianos tinham essa sensação de, acho que até naquela época, um senso de soberania. I guess even back in the day, sovereigntist sense, it was expressed through Islamism and Islamic doctrine. Foi expressado através do islamismo e da doutrina islâmica, mas surgiu de um desejo de autonomia estratégica e soberanismo. Agora imagine os iranianos hoje em dia. Eles não necessariamente sentem muita afinidade com os palestinos, sabe? Eles são árabes ou persas. Mas imagine o que será nas ruas árabes. A sensação é de que este é um comportamento vergonhoso por parte de seus governos, que não conseguiram parar o que claramente veem como uma atrocidade. Eu só quero mencionar isso também, porque o governo iraniano tem certos problemas com sua própria população, que também acredita que o Irã está muito envolvido em diferentes guerras na região, abandonando sua própria população. Forsaking themselves or its own population, but Iran and the Iranian government is actually is at the height. Mas o Irã e o governo iraniano estão, na verdade, no auge de sua popularidade no mundo árabe. Portanto, é muito difícil para governos árabes como a Arábia Saudita ignorarem esse sentimento e simplesmente tentarem aceitar ataques israelenses e ocidentais ao Irã. Então, novamente, tudo isso explica por que Mohammed bin Salman é o número 1 e os Emirados Árabes Unidos são o número 2, a se manifestarem e dizerem que o ataque israelense em retaliação ao 1º de outubro, a retaliação iraniana no olho por olho, o ataque israelense foi inaceitável e uma violação. Ou que o recente discurso de Mohammed bin Salman foi todo sobre respeitar a soberania iraniana para os parceiros ocidentais. E o fato de que, basicamente, os acordos de Abraão e a normalização entre a Arábia Saudita e Israel estão fora de questão. Abraham Accords and Saudi-Israeli normalization is off the table. All those things is because of the way that Todas essas coisas são por causa da maneira como as mudanças sistêmicas ocorreram, mas também pela forma como Israel, por seu próprio senso de insegurança e senso de defesa justa do lado israelense, incentivado por elementos no Ocidente e nos Estados Unidos, percebeu seu papel como uma política externa de nunca mais, onde quer garantir que não tem ameaças à segurança. Mas, novamente, como aprendemos em 11 de setembro, não se pode resolver problemas de terrorismo e insurgência por meio de ação militar. Existem razões sistêmicas, sociais e societais fundamentais para o porquê desses tipos de ataques acontecerem.
E é muito fácil simplesmente dizer que vamos eliminar esse grupo. Mas sim, mesmo que você tenha sucesso em eliminar o Hamas ou até mesmo o Hezbollah, o que não parece provável, mesmo que você consiga, haverá um grupo diferente com um nome diferente que surgirá. E ele fará exatamente a mesma coisa, só que com muito mais vitriol e muito mais poder e um senso de justiça muito maior do que o anterior. Então, novamente, acho que na América temos uma relação com o Estado de Israel que é realmente próxima. E acho que é do interesse tanto da América e dos estadistas americanos quanto dos estadistas israelenses encontrar uma maneira de resolver esse conflito e tentar encontrar uma forma de que Israel também possa avançar em direção à reaproximação, o que no momento parece muito improvável. Eu concordo completamente com você, mas há um problema, que é o fato de haver pessoas em altos cargos e com grande poder que têm uma visão completamente diferente. E para realistas como você e eu, percebemos que os Estados Unidos levaram 20 anos para substituir um regime talibã por um regime talibã. E foram 20 anos, e falhou. E os Estados Unidos eram a maior potência militar e autossuficiente unipolar deste planeta, e substituiu o Talibã pelo Talibã, certo? Esse é o todo de grande tragédia de Afeganistão. Agora, há pessoas em Washington que ainda acham que você poderia simplesmente arrasar o Irã. E parece-me agora, e quero perguntar sua opinião sobre isso, que Donald Trump está escolhendo pessoas que trocam falcões neoconservadores contra a Rússia por falcões neoconservadores contra o Irã e a China. Mas qual é a sua interpretação das escolhas para o gabinete que vimos até agora de Donald Trump? Porque você parece aludir que Trump realmente quer reduzir a guerra com o Irã, mas me parece que as pessoas que ele escolhe são bastante ruins em alcançar esse objetivo. O que você acha disso? Eu acho que é um ponto justo. Acho que as intenções de Donald Trump não são de ter novas guerras e certamente de acabar com essas. Acho que Donald Trump leva a sério seu descontentamento e desagrado com a guerra. Acho que ele tem uma repulsa pessoal contra a guerra e o sofrimento humano. Eu realmente acredito nisso. Ao mesmo tempo, acho que você sabe, o presidente Trump acredita que ele controlará seu gabinete e dirá às pessoas o que fazer. Me preocupo que ele possa subestimar o fato de que não é apenas uma pessoa que você vai controlar. Sim, eles terão que cumprir suas ordens. Mas se você tiver alguém como, por exemplo, Rubio no Departamento de Estado, sendo ele uma escolha ideológica, ele tem tido um quadro ideológico muito consistente. A menos que ele seja instruído a não fazer algo, o que ele pode muito bem aceitar e fazer conforme o presidente pede, acho que é isso que grandes personalidades como Donald Trump e outros na história tendem a fazer. Eles subestimam o poder dos sistemas, estruturas e burocracia. Agora, Donald Trump está chegando com um mandato para mudar completamente muitos desses elementos burocráticos do Estado profundo. Mas você ainda precisa entender que, mesmo que queira mudar partes disso, a nomeação de alguém como Tulsi Gabbard é altamente encorajadora. Mesmo as nomeações de, você sabe, outro moderador como Matt Gaetz, poderiam ser muito úteis em outros aspectos, em termos de vigilância, FISA e outras maneiras pelas quais a liberdade de expressão de certas pessoas que foram contra as guerras e intervenções dos Estados Unidos foi violada. Mas deixando isso de lado, acho que você ainda tem certos elementos como Michael Waltz e o senador Rubio, que têm esses elementos ideológicos e crenças e visão de mundo. É muito maniqueísta em sua mentalidade. Nós contra eles. É muito de soma zero. E eles ainda terão uma grande influência nessa burocracia. Eles não serão tão receptivos a mudar toda a burocracia se isso significar menos postura de força ou menos intervencionismo.
ou se isso significar que eles talvez interpretem esses tipos de mudanças como uma derrota em vez de uma mudança positiva. Portanto, precisamos entender que o blob e o deep state operam em várias dimensões. Uma das principais partes disso é o Estado de Segurança Nacional, mas a política externa é super importante da segurança nacional. So the foreign policy is an important part of the national security state. So having people who understand that, that they are Ter pessoas que entendem que não são ideológicas ou estão alinhadas com Donald Trump na necessidade de acabar com as guerras e não iniciar novas guerras, e basicamente não expandir e envolver a presença de tropas dos Estados Unidos em várias regiões ao redor do mundo, seria um movimento muito positivo. Mas novamente acho que minha preocupação é que algumas das nomeações podem não necessariamente novamente não se oporão publicamente a uma posição de Trump sobre o fim da guerra na Ucrânia ou até mesmo a retirada das tropas dos Estados Unidos do Oriente Médio. Mas novamente, eles terão seu impacto. Eles estão escolhendo neocons como John Bolton, por exemplo, da última vez. Sim, Donald Trump estava pensando que estava usando Bolton como um cão de ataque, como uma forma e ferramenta de negociação. Bolton as Attack dog. as an attack dog, as a deal-making way and tool. But the fact is that John Bolton Mas o fato é que John Bolton teve uma grande influência em várias outras questões quando Trump não estava diretamente envolvido. É uma enorme burocracia e John Bolton estava fazendo o que queria. Então, ter pessoas que não estão fundamentalmente alinhadas com o presidente, sua mensagem e sua política, com sua perspectiva geral, pode ser contraproducente. Novamente, veremos como isso se desenrola desta vez. Mas sempre sou cético em relação a pessoas que têm posturas e posições ideológicas, assumindo posições onde queremos que o realismo e o pensamento baseado em interesses predominem. Esses são todos pontos bons e valiosos. E talvez, nos últimos minutos, deixe-me perguntar o que você acha que o futuro reserva para as decisões dessas comunidades locais no Oriente Médio e na Ásia Ocidental. Por exemplo, vimos o governo iraquiano pedindo oficialmente aos estomas para, por favor, saírem, levarem seus soldados e suas bases. Não queremos vocês aqui mais. E os árabes estão dizendo, não, vamos ficar. And the US is saying, nope, we're staying. And in Syria, it's also quite clear the US will continue. E na Síria, também está bastante claro que os Estados Unidos continuarão estacionando suas tropas ou ocupando cerca de 1/3 do território sírio. Temos dinâmicas semelhantes em outras regiões onde há um descontentamento sério com a presença física das tropas dos Estados Unidos. Mas há sinais muito mistos, digamos, quando se trata do Egito e da cooperação egípcia com os Estados Unidos. Você acha que o poder estrutural desses lugares para pedir mais autonomia estratégica vai aumentar? Ou isso é algo que os Estados Unidos, pelo menos por enquanto, ainda podem ignorar? Or is this something that the US, at least for the time being, can still ignore? Eu não acho que os Estados Unidos possam ignorar as mudanças estruturais em qualquer lugar, tanto internacionalmente quanto definitivamente regionalmente. Também acho que uma das coisas que veremos cada vez mais é que mesmo a nova administração Trump, com questões incertas, pode ser mais agressiva, e com outras questões, pode não ser. Mas em termos de presença dos Estados Unidos na região, o que ouço é que há um consenso geral entre todos que estão chegando de que a presença de tropas dos Estados Unidos, especialmente no Oriente Médio e talvez em partes da Europa, é desnecessária e que podemos mover e reduzir essas presenças. Então, de certa forma, o argumento seria que, não importa o que aconteça, se queremos que as guerras terminem, ou se amamos tanto Israel e vamos ajudar a escalá-las, não importa qual dessas opções escolhemos, não queremos que as tropas dos Estados Unidos estejam no meio de uma guerra regional. Portanto, tanto na Síria quanto no Iraque, acho que há um consenso geral entre as pessoas que estão chegando, mesmo aquelas que podem ser consideradas neocons, de que devemos retirar as tropas dos Estados Unidos. E porque quero dizer novamente, independentemente de acreditarem ou não, isso é algo que Donald Trump certamente acredita. E acho que é algo que podemos ver
como um desenvolvimento positivo em termos de menos estações e presença dos Estados Unidos no Oriente Médio sendo alvos fáceis em guerras. Agora, em termos do que outros países querem, bem, obviamente outros países querem ter seu senso de independência e autonomia estratégica, e eles entendem que a população não é tão receptiva à presença de tropas estrangeiras. Acho que isso é especialmente verdadeiro desde 7 de outubro e as guerras que se seguiram desde então. Então acho que tanto no Iraque quanto na Síria, veremos menos presença de tropas, talvez uma retirada completa. Podemos também ver outro aspecto do que acho que podemos chamar de doutrina Trump, que é muito menos ajuda, especialmente ajuda militar e humanitária, para vários países como subornos ou incentivos. Então acho que também veremos um retrocesso em termos de gastos. Os Estados Unidos terão que se concentrar novamente em tentar recuperar as fontes de sua força militar. Isso significa um novo tipo de estratégia militar, um novo tipo de postura de defesa nacional. Acho que os americanos entendem cada vez mais, nós aqui entendemos, que as coisas não podem continuar como estão, e talvez precisemos realmente repensar nossa postura de força também, e talvez investir em certas coisas em vez de outras. A realidade da guerra, tanto na Ucrânia quanto em Gaza, a forma como essas guerras têm sido conduzidas, a importância dos drones, a importância dos mísseis balísticos, fez com que, por exemplo, os porta-aviões, eles estão se tornando cada vez menos significativos. Isso é algo que mais e mais pessoas têm notado e continuarão a notar. E isso significará uma mudança fundamental. Sabe, agora ter o próximo maior porta-aviões pode ser uma questão de prestígio, em vez de uma questão de importância militar e estratégica. Então acho que precisamos entender isso. Precisamos entender que a América, para ser competitiva em um mundo muito mais multipolar, multialinhado e multinormal, precisa mudar e ajustar suas políticas. Tivemos anos e décadas de excessos, gastando mais do que. Li recentemente que desde o 11 de setembro, cerca de 4,5 milhões de pessoas morreram em vários centros de guerra. Isso não é apenas imoral, porque não sou moralista, mas meu problema com isso é que não tem sido de nenhum interesse. Tem sido uma morte sem sentido, tanto para nós quanto para nossas tropas, mas também especialmente para a região, a devastação que isso traz para as regiões. Então a pergunta é, para quê? E como você disse, passamos de um Talibã há 20 anos para outro momento. E criamos circunstâncias nas quais acredito que contribuímos para que Israel esteja menos seguro por causa de nossas políticas de não controlar as coisas quando deveríamos. Nossas políticas têm sido responsáveis por mudar a dinâmica na região também. Então acho que a América está menos interessada no Oriente Médio, porque estamos vivendo em uma era diferente. E não acho que o Oriente Médio seja tão importante para nossa segurança nacional quanto era nos anos 70. É uma região periférica, e é hora de aceitarmos isso. Isso significa que a região também precisa entender como formar seu próprio entendimento e fazer seus próprios acordos. E também significa que a Arábia Saudita e o Irã, como as duas grandes potências que moldam a segurança regional, entendem que não podem ter uma guerra fria, pois isso criará um enorme estresse em seus recursos e desviará a atenção de outras prioridades. Portanto, novamente, estamos vivendo em uma era de limitações e prioridades, porque estamos em uma grande transição. Cada país precisa aceitar o que essa transição significa para sua própria postura, para seu próprio tipo de política econômica, política estratégica, sua grande visão. E ao fazer isso, acho que veremos muitos países tentando amenizar, tentando encontrar maneiras de coexistir. A menos que realmente tenham considerações genuínas de segurança, eles tentarão sentar à mesa e ter uma discussão. Acho que é bom ter uma Arábia Saudita menos ideológica e uma República Islâmica do Irã menos ideológica.
Acho que isso é algo que já estamos vendo. Também teremos que ver como isso se manifesta em termos da Turquia. Mas, novamente, parece que a região como um todo está passando por uma certa recalibração em termos da arquitetura de segurança que deseja. E então, todos os diferentes interessados na região querem ter muito mais engajamento diplomático uns com os outros. E enquanto você fizer parte do sistema regional, será bem-vindo. Vou terminar com isso. Acho que também é importante, em termos de visão estratégica, entender que o único país que possui armas nucleares no Oriente Médio é Israel. E com essa mudança acontecendo, isso se torna insustentável. Os atores regionais mais importantes, seja a Turquia, o Irã ou a Arábia Saudita, não podem deixar de sentir que a razão pela qual Israel pode fazer o que quiser e sair impune é porque Israel é o único país que pode escalar sem punição, porque possui armas nucleares. Então, armas nucleares, quando um país as possui, são escalatórias. Quando dois países as possuem, como Índia e Paquistão, ou China e Rússia, ou outros lugares vizinhos, elas se tornam uma garantia para desescalada. Então acho que isso é algo que provavelmente está na mente dos pensadores estratégicos na região. E isso pode até mudar o cálculo em termos de, em primeiro lugar, o que o Irã fará, já que sua dissuasão no Líbano e outras práticas estão sendo diminuídas pela ação israelense. Assim como o que a Arábia Saudita buscará em termos de, bem, talvez ter outro país com armas nucleares não seja necessariamente uma coisa ruim. Então você sabe, todos os argumentos contra as armas nucleares iranianas, como o fato de que isso criaria uma corrida armamentista entre o Irã e a Arábia Saudita, era o argumento número 1 que geralmente era apresentado. Acho que isso também é diferente, porque cada vez mais, o Irã e a Arábia Saudita terão trajetórias de segurança e defesa mais semelhantes, apesar do fato de que a Arábia Saudita continuará a querer uma certa garantia de segurança como último recurso dos Estados Unidos. Mas se os Estados Unidos pressionarem demais, isso só alienará os líderes sauditas. Então, novamente, é bom ver as pessoas fazendo cálculos de interesse, entendendo que neutralidade e coexistência são coisas boas. Maravilhosa maneira de encerrar no meu canal. Arta, onde as pessoas podem te seguir para ler sobre você ou ler suas análises? Para onde elas devem ir? Sim, eles podem ir ao meu Twitter, artamoini.com, em Arta Moini, e Moini é meu sobrenome. Às vezes as pessoas deixam de fora o i, mas você sabe, também peacediplomacy.org é o nosso site. Sabe, meus escritos também aparecerão lá, mesmo que eu publique em lugares diferentes, assim como na Agon Magazine. Isso é www.agonmag.com. Nós colocamos análises interessantes de vez em quando na Agon Mag também. Coloquei tudo isso na descrição abaixo. Todos sigam o Dr. Arta Moini. Arta, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Felipe, por estar aí.